Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast sobre linhas tortas. Hoje eu tô com um time aqui maravilhoso de duas Patis, minha Pati, companheira de todo episódio, e a Patrícia Pires, que veio dividir um pouquinho com a gente sobre os seus desafios como empreendedora, como é trabalhar com vendas, é minha amiga de vendas, a gente troca muita figurinha sobre isso. E a Patrícia trabalha com gestão de saúde, e ela vai explicar pra gente o que é isso. Conta um pouquinho pra gente, Patrícia. Então, eu comecei, nessa parte de vendas há 10 anos atrás, e começou assim um pouco inusitado. Eu sempre fui uma pessoa que nunca tive medo do novo, né? A gente tem aquela pessoa que tem medo de inovar e eu nunca tive muito medo disso. E tem uma estrutura familiar boa que me permitiu fazer essa transição. Na época eu trabalhava numa empresa muito grande, né? Que era a Firjan, né? Uma empresa assim muito estável, que pessoas na época falaram assim, nossa, você vai sair? Eu falei, vou. E aí eu estava tipo com uma zona de conforto, né? E aí eu fiz a minha faculdade de gestão de pessoas, porque assim, é uma coisa que eu sempre gostei de lidar com pessoas. E fiz a faculdade tentando assim galgar algo dentro da própria empresa. E aí eu me decepcionei um pouco, né? Falei, não é isso. E aí eu comecei a sair de mansinho, né? E saindo e deixando, e comecei a ver outras coisas que eu poderia fazer. E fui pedir a demissão, né? E aí começou a minha saga, né? Digamos assim. Eu tinha uma amiga, né? Que me apresentou o ramo de seguros de saúde. E eu estava parada, ela falou, cara, você é muito boa, você sabe falar, você... Eu falei, não, venda, não quero vender. Vender é muito difícil, dá muito trabalho, ninguém vai querer comprar. Não, esse ticket é muito alto, é uma coisa difícil de vender. Tem regra, tem um monte de coisa, cada operador é uma regra, não vou pegar isso nunca. Aí ela, não, você vai sim. E, enfim, embarquei com ela, né? Ela já tinha uma experiência muito grande. E eu acho, assim, que na vida a gente sempre tem que ter alguém. É como se a gente tem sempre um anjo, assim, para nos ajudar. Alguém para dar aquele primeiro empurrão, né? E ela foi essa pessoa que eu sou grata a ela por isso, né? E aí acabou que, assim, eu comecei a gostar muito. E, assim, eram valores que, assim, a CLT nunca me permitiu ganhar. E nessa empresa que eu trabalhei, era uma corretora de seguros no centro do Rio. E eu fiquei, assim, um tempo lá, foi em 6 meses. Eu sei que eu me desenvolvi em 1 mês, eu fechei um contrato que pessoas lá dentro nunca fecharam. E aí eu falei assim, gente, eu posso. E aí eu comecei a pesquisar o mercado. E eu brinco até com essa amiga minha que ela, assim, fala, você é muito fechada na casinha. Eu tenho só 6 meses aqui, eu tô buscando mercado. E eu comecei a ver que eu poderia ganhar mais do que eu ganhava. E ela falou, não, tô 10 anos aqui, você é louca, não. E os donos da empresa falaram, não, você vai sair daqui, você vai se dar mal. Você não vai conseguir ganhar isso que você quer ganhar em lugar nenhum. E eu falei assim, eu vou conseguir sim. E eu fechei aquele contrato lá e saí. Comecei a sentar na minha casa, montei um escritório e ficar prospectando. Como? Entrava no Google, pesquisava empresas da Baixada. Aparecia um monte de empresas da Baixada. Eu ligava para essas empresas, me apresentava, oferecia a redução de custo do plano de saúde que eles já tinham. Pedia para me agendar uma visita sem compromisso. Comecei a trabalhar dessa forma. E comecei durante 2 anos da minha vida, eu fiquei sentada fazendo isso. E eu falei até com o Senhor, com Deus, né? Eu falei, Deus, eu quero chegar num ponto que eu não precise buscar mais, que eu não precise fazer isso. Que os clientes venham a mim. E foi exatamente isso, foi uma construção na realidade. E no final das contas, assim, quando eu saí dessa empresa que falou que eu não ia conseguir nunca o que eu ganhava, eu acabei abrindo o olho dessa minha amiga, ela saiu também. E hoje ela conhece o mercado, né? Que a gente pode sim ganhar mais, que a gente pode sim vender mais. Então isso aí foi uma coisa com esse tempo, né? Que eu tô nas vendas, que são 10 anos aí. Eu consegui adquirir uma casa que a CLT nunca me daria. Hoje eu tenho uma casa, tenho 2 casas, né? Tenho uma casa
Quem não sonha ter uma casa de praia, gente? Eu sempre sonhei, sonho de menina. E eu falava, gente, eu nunca vou conseguir. E quando eu consegui, assim, tipo, bati um valor assim, que eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse valor? Eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque eu não estava acostumada a ganhar. Eu falei assim, já sei, eu vou comprar a minha casa. Então, assim, foi assim? Não foi. Foi todo um processo que a gente passou. Teve dias de querer desistir? Teve. Mas teve dias que assim, a luz brilhou e o olho também brilhou, né? E a gente conseguiu. Então, assim, o meu começo foi assim. E hoje, assim, eu sou muito grata por essa profissão que eu tenho, né? E eu procuro, assim, trazer, por isso que quando eu fiz o meu Instagram, né? Ele já era meu Instagram particular e eu só acrescentei, né? Eu botei gestão em saúde, porque não é sobre venda só. Eu vejo aí muitos amigos, colegas no ramo de corretor, tem muito, né, na área, mas eu vejo, assim, que hoje é uma coisa só de vender. Tipo, eu vendi para você e eu até deleto teu número, porque eu não quero ter mais contato nenhum, eu já fiz a minha venda e acabou. Só que hoje eu vejo que essas pessoas, elas não pensam numa gestão. E eu, hoje, fidelizo meus clientes. No relacionamento, então, hoje né? eu não tenho mais, não preciso mais ficar caçando, nem preciso de leads. É claro, se a gente fizer, né, um mercado pago, mas eu estou dizendo assim, com o que eu tenho hoje, são clientes que indicam clientes, são empresas que indicam empresas. Então, eu não preciso ficar nesse desespero, porque eu sei que daqui a 1, 2 anos, esse cliente, eu vou virar a carteira dele de novo, porque eu fidelizei ele. Sim, eu faço indicar outras pessoas. Eu faço uma coisa que, assim, eu particularmente nunca vi colega nenhum fazer, corretor nenhum. A empresa, geralmente, ela tem seu RH. E o RH cuida de quê? Exclusão, o funcionário foi demitido, eles vão lá, fazem. Hoje eu faço isso. Eu, corretora, a empresa, ela me dá autonomia para eu ir lá, eu entro no portal de cada operadora, faço a exclusão desse funcionário, eu tenho acesso a saber quem vai ser demitido. Sim, eu nem conheço, tem empresa minha que é de Caxias, eu nem conheço a empresa física, eu conheço, assim, os donos, os sócios. Então, hoje, eu faço um trabalho de fidelização mesmo e de confiabilidade, que hoje no mercado, infelizmente, o corretor, ele está muito descredibilizado com essa questão, porque ele só quer vender, ele vende, e eu já vi colega falar assim, não, apaga o número para não perturbar. Já tem cliente, assim, no hospital, ligar para o corretor e o corretor não atender. Eu atendo cliente, assim, até 10 horas, 11 horas da noite, minha esposa às vezes fala assim, cara, você está atendendo essa hora. Mas aí depois que eu vejo, assim, a construção do meu trabalho, cara, se eu tô ali, por que eu não vou atender? Né? Disponível, né? Às vezes, se você estiver ocupada, é diferente, bem, mas assim, tá eu acho que, assim, é ele que está sustentando o meu trabalho. Então, eu tenho que valorizar isso. E eu procuro, assim, fazer da melhor forma. E a minha meta é sempre essa, é fidelizar. Porque quando você fideliza, você tem aquele cliente para toda a vida, entendeu? Tem cliente meu que fala assim, pode ser para aqui. Não, já vieram o corretor aqui falar que queria trocar o plano. Eu falei, não, já tenho a minha corretora. É porque, na verdade, mesmo com você... Pode trocar o plano. Você vai dar a melhor opção para ele atualmente, então, né? Essa é a fidelidade. Porque quando ele for trocar... Eu faço acompanhamento da pólice dele. Depois de 1 ano o primeiro ano tem um reajuste. O segundo ano é reajuste em cima do primeiro. Então, já tem uma planilha. Cara, essa empresa aqui, ela já está sofrendo o segundo reajuste. É a hora de eu ligar e eu falar, vou virar a carteira desse cliente. Esse cliente já está pagando mais do que ele deveria pagar. E assim, esses corretores de venda única, eles não fazem isso. Eles simplesmente vendeu aquela e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Então, geralmente são pessoas assim, que têm uma outra renda, né? Ou que realmente assim não querem dor de cabeça. Mas assim, eu não vejo isso como uma dor de cabeça. Dor de cabeça, eu vejo como uma fidelização realmente. Você pensou a longo prazo e aí você viu o lucro, né? No caso, o resultado vindo depois, o retorno vindo depois. Esse acompanhamento. Porque você fideliza o cliente não só quando você dá o melhor preço.
e melhor atendimento. É o que eu costumo dizer. Você ter o melhor atendimento ali na hora é obrigação. Você sempre oferecer o melhor produto, o melhor preço, também é uma obrigação. Mas você acompanhar aquele cliente e tornar a compra dele uma experiência única na vida dele, é aí que tem a diferença. É aí que a gente difere um vendedor de um consultor que acompanha o seu cliente, que é o que você faz, o acompanhamento dele, né? Nós fazemos o acompanhamento de toda a pólice. E assim, são várias operadoras de saúde. Cada operadora, ela tem seu site, sua transição para fazer exclusão, sua senha. Tem cliente que fala, já fez a senha no portal para fazer inclusão e exclusão? Não, o que é isso? Não sei o que é isso. Não, Patrícia. Você pode fazer para mim? Falei, claro. Então tem cliente meu que não tem nem acesso à senha para ele pegar um boleto. Eu que tenho. Então assim, você vai me perguntar, você faz tudo sozinha? Não faço tudo sozinha. Até porque eu sou mais da venda. Eu tenho um administrativo que faz isso para mim. Mas assim, é uma coisa assim que eu, como cliente, eu gostaria que fizesse você. Que, tipo, de eu não ter dor de cabeça com nada disso. Eu já teve empresas que eu fui lá na empresa. Patrícia, você pode vir aqui para explicar o RH, como que funciona a inclusão, as exclusões, tá? Falei, sem problemas, que eu fui lá e passei tudo pro RH, para não ter que bater cabeça, ter que ligar para a operadora, ficar um tempão para eles poderem passar. Então, assim, são coisas que não é todo mundo que faz isso. Eu conheço poucos, muito poucos que fazem isso. Então, assim, isso aí eu acho que é um diferencial. E eu acho assim também que a pessoa que só pensa na venda, ela não está acostumada a lidar com pessoas. E aí, quem não gosta, eu sempre falo, gente, não gosta de gente, não entra para venda. Porque você tem que gostar, você tem que agregar, você tem que trazer algo assim de diferente na vida daquela pessoa. Já teve cliente meu que assim passou por situações assim de enfermidade muito grande, assim, de eu falar assim, faz o plano de saúde para você, faz pelo seu MEI, vai sair 40% a menos. A pessoa, não quero fazer, Paty. Amiga minha mesmo. E aí eu, vou fazer só para mim e para os meus filhos. O meu esposo não vou fazer não, que ele não quer. Falei, cara, faz pro seu esposo. Se ele cair doente, quem é que vai ficar no SUS com ele? Ela, é mesmo, né, Paty? Sou eu que vou ter que ficar. Pois é você que vai ter que ficar. Porque o homem não fica sozinho no hospital, não. A gente ainda fica. Aí ela, você me convenceu. Menina, deu 1 mês. O homem passou um mal tão grande. Eu conto sempre isso. Mas passou um mal tão grande. Era uma apendicite que estava estourando dentro dele. Ele foi para o hospital da Mil. Não tinha carência ainda, que a carência é de 6 meses para cirurgia. Uma emergência. Mas era uma emergência. Ele operou tudo pelo plano. Ela não teve gasto nenhum. Ela, Paty, olha, a melhor coisa que eu fiz foi ter feito o plano pro meu marido. Porque o plano de saúde hoje, ele é uma necessidade. Sim. Ele não é mais uma coisa que a gente faz por fazer. É uma necessidade ter um plano. Eu costumo dizer sempre para os clientes assim, você tem carro? Ele fala, tem. Paga o seguro do carro? Pago. Você paga e não vê esse dinheiro. Você só vai ver esse dinheiro quando acontecer algo. A saúde é a mesma coisa. Se você põe o teu carro no seguro, como que você vai negligenciar a tua saúde? Mas eu não uso. Cara, mas o plano de saúde não é para consulta, não é para... Eu costumo sempre botar isso na cara. É para a hora que você precisar de uma internação. Sabe quanto que é uma diária de internação? Você não sabe quando você vai precisar. Hoje a gente está aqui. Amanhã a gente não sabe. Então, assim, é um seguro, é uma coisa que você teria que pagar, assim, sem titubear. Você paga por um bem móvel, por um bem físico, perdão. E você não vai pagar para a sua saúde. Então, eu costumo sempre, assim, tentar incutir isso na cabeça do cliente, porque é a realidade, né? Sim. Você falou também que você faz todo o gerenciamento ali do seu Instagram, né? Então você tá ativa no digital, né? Eu queria saber um pouquinho do seu relacionamento com o digital, como que se você vê retorno, como que é o seu relacionamento com o Instagram, o digital. O Instagram é vitrine, né? A Michelle já me puxou algumas vezes a orelha aqui, né? De tipo, Paty, tem muita informação, Paty, tá muito confusa.
Eu sou péssima, tá, gente? Mas eu procuro, assim, eu não gosto de fazer vídeo, eu sei que vídeo engaja muito. E você fala bem. Aí todo mundo fala, faz mais vídeo, É faz mais vendedora, vídeo. né? Já tem. Mas eu não essa- gosto muito de câmera, de fazer vídeo, dessas coisas. Mas, assim, eu tenho procurado fazer. Que é Eu sei que necessário. vai chegar um momento que eu vou precisar. Já chegou o momento de eu Já precisar. já chegou esse Mas, assim, momento. hoje, assim, quem me dá, assim, uma ajuda é minha filha, que essa juventude, ela é terrível, né? E eles sabem coisas, assim, que a gente... Eu fico assim, mãe, tem que botar isso aqui, tem que botar aquilo ali. Então, hoje a minha filha me dá algumas dicas, me ajuda em algumas prospecções, mas nada, assim, profissional, né? Então, assim, eu sei que precisa de dar uma garibada ali. Mas é mais uma vitrine mesmo. Muito pouco, assim, indicação pelo Instagram, tá? Não sei se, assim, essas indicações, conforme for movimentando a página, se viriam. Mas eu vejo mais como uma vitrine mesmo. E é o meu Instagram pessoal também, então eu boto muita coisa, minha família, né? Então fica tudo ali Sim, muito... entendi. Eu acredito, não sei, você é especialista no assunto, que para ela o Instagram é muito importante, mas o Google Meu Negócio teria um peso muito maior para ela nesse momento de... O que tu acha sobre isso? Sim, porque quando vai conseguir um lead mais Qualificado, quente, né? né? Não é nem qualificado, porque o lead é qualificado, ele pode estar frio ou ele pode estar quente, né? Se ele tiver frio, você vai demandar mais tempo para conseguir converter a venda. Mas pelo menos Né? é uma Mas- pessoa mas que a- vai intencional, né? Isso, no Google ele tá mais quente porque ele já tá buscando, né? Ele já tá querendo comprar aquilo ali, tá procurando aquilo. Então, assim, mas você tem Google Meu Negócio, né? Não. Ah, Jesus. Você acha que eu falei isso, que não foi intencional? Michelle Você tá me me põe botando, exemplo. ela tá me botando Por aqui quê? na linha de frente. Ai, que isso, mas aí quê? alguém você nem existe. Não existe, exatamente. Então, Então, como eu não sou especialista no assunto, eu não posso falar com tanta propriedade. Porque eu fui pesquisar ela no Google. gente, não, tem que fazer, né? Tem que fazer. Você tem que pelo menos existir lá de graça. É de graça. Entendeu? Tem Tem que ter. falar com a Paty. Olha, a importância de estar no digital. Eu sei que hoje, para mim, a minha maior forma de renda, né, onde eu mais ganho dinheiro, é no networking. Porém, eu não abandono o meu Instagram, nem o meu Google Meu Negócio. Se você entrar hoje e pesquisar aí no seu celular, treinamento de vendas na Baixada. Depois dos grandes que investem mais dinheiro lá, né, que bota 50, 60 mil por mês, eu não estou nesse patamar, um dia eu vou chegar, vem o meu nome, Michelle Barbosa Treinamentos. Por quê? Porque eu tenho um Google Meu Negócio bem estruturado, com tudo direitinho. E o Google Meu Negócio leva os meus potenciais clientes ao meu Instagram. Sim. Quando chegam no meu Instagram, vê o Instagram uma vitrine bem organizada, com uma intencionalidade para deixar claro aquilo que eu faço, como eu me posiciono como pessoa, como mulher, como empresária. Já o diferencial aí que você falou, que muitos corretores não têm. Como que a pessoa nova que tá chegando vai saber que você tem esse diferencial? Só depois de 6 meses, serviço seu? Mas e aí, para ele converter a venda? Se você já explica isso no Instagram, sobre esse diferencial, mostra, esse daí já na mente dele, já traz o seu posicionamento. Ela é diferente, ela é diferenciada, ela tem esse diferencial. Outros corretores não são assim. Não tem esse pensamento. Eu estou procurando alguém exatamente como ela. E você não está se mostrando para o mundo. O importante... Aqui, como eu tenho certeza que tem muitas empresárias aí em casa, que também não tem o Google Meu Negócio, que não tem esse posicionamento, para quem vende, eu sei que você consegue vender para o Brasil todo, né? O seu trabalho, você consegue, mas quem trabalha, quem tem pequenos negócios, né, regionais, precisa se atentar a isso. E assim, é um investimento que você faz que eu, com propriedade, eu posso te dizer que em 3 meses você vê esse retorno. Com 3 meses você estruturando o seu Instagram, você tendo o Google Meu Negócio bem alinhado,
você consegue ter esse investimento triplicado, dependendo, né, do produto que você entrega e do serviço. Então, vale a pena. Pensa, não estou vendendo a Paty. Não estou vendendo, mas, assim, é muito importante para o nosso desenvolvimento empresarial. Provavelmente alguma pessoa já te perguntou se tem Instagram, né? Então ela vai lá olhar. Ela não perguntou à toa, entendeu? E aí, o que ela encontrou lá, muitas vezes vai dizer também se ela gostou ou não de você. E se você tiver conteúdo, tiver coisas, publicações ali, né, que já demonstrem objeções, já quebrem objeções dele, já tragam seu diferencial, já tragam suas opiniões, sua personalidade, mostre ali seus bastidores, processos, isso na mente dele já abre muita possibilidade de fechar com você porque ele gostou do que viu ali. Sim. Que é o posicionamento em si, né? As pessoas perceberem o que você é. A Patrícia participa com a gente do Conexão Elas, ela está no nosso grupo, né, de network, de empreendedorismo feminino. E eu vi que você também está bem engajada, começou a participar de outros grupos, foi em outros encontros, tá abrindo, não que você não fizesse, mas hoje você está mais atuante nessa parte do network. Queria saber de você, qual foi o gatilho, a chave que virou aí dentro de você para você querer ficar mais ativa no network feminino? Então, como eu disse anteriormente, eu gosto muito de pessoas. Eu gosto, assim, de estar no meio das pessoas, de ver o desenvolvimento, ver as pessoas, assim, falando, né, testemunhando aí. As vitórias, as conquistas. Eu acho que isso fortalece a gente, né? Sim. E de um tempo para cá eu sempre participo, assim, mas sempre assim, participei na igreja, né, de programas com mulheres, faço parte da assistência social da minha igreja, então eu tenho um grupo ali que eu tenho que liderar, que eu tenho que dar um suporte. E aí essa necessidade surgiu justamente disso. Eu comecei a ver que eu precisava, assim, entender um pouco mais para poder lidar com as demandas que eu já tenho, até mesmo assim, fora do profissional, tipo, até dentro da minha comunidade ali, de assim, aprender, de saber como lidar com as pessoas, de como se posicionar diante de liderados, de pessoas assim que estão, né, ali, tipo, é como se você tivesse assim, e as pessoas estão assim, esperando algo novo de você. E aí eu comecei a ver que, nossa, tá muito mesmice, eu tenho que procurar expandir, eu tenho que procurar sair para me ver o que tá acontecendo lá fora, para poder trazer um pouco de conhecimento até para minha comunidade. Então, assim, a princípio foi isso. Mas aí acaba agregando outras coisas, acabou agregando no meu trabalho, conexões com as pessoas certas, né, que já foi até falado. Isso é muito importante, que às vezes eu me conectar com a Paty não é a mesma coisa que eu me conectar com a Michelle, que já está nesse ramo de vendas, entendeu? E indicações também. Já consegui, assim, dentro desses eventos, tem indicações, que eu nem fui para isso, não foi intencional isso, mas eu falei, nossa, peraí, então eu vou começar, assim, a investir nisso, porque é uma coisa que dá retorno, né? Então, assim, acho que tudo que dá retorno é válido. E é muito gostoso, né? Nunca é demais você aprender. Acho que a gente está em constante aprendizagem. Então, assim, para mim, esses eventos, assim, tem agregado muito na minha vida como pessoa, tá? Porque eu sempre tive uma, assim, meio que resistência, assim, a lugares muito cheios, muita gente. Então, assim, hoje eu tô quebrando um pouco isso quando eu vou nesses lugares, assim. Eu tenho meio que um TDAH aí de ficar muito tempo, assim, parada, assim, ou assistindo alguma coisa, tem que ser uma coisa, assim, que me chame a atenção para eu poder ficar ali. Então, eu tenho, assim, trabalhado muito isso também. E tem sido muito bom, a experiência muito... Eu tô gostando muito de fazer conexões com você. Nós nos conhecemos através de uma conexão. É verdade. A explicadora da minha filha, da Júlia, me passou o contato dela, a Tereza, maravilhosa. E criamos uma amizade virtual que foi crescendo e chegou no Conexão Elas, onde você faz parte com a gente desse projeto lindo. E eu acho assim, muito interessante isso que você estava falando, Michelle, porque assim, a gente não se conhecia pessoalmente. Ela foi indicada para mim para fazer um plano de saúde. Pergunta se ela fez. Menina, tu lembra que eu mandei mensagem depois? Plano de saúde comigo. Mas assim, tá tudo bem, porque assim, olha, parecia, às vezes a gente conversava
e parecia que eu conhecia a Michelle pessoalmente, eu não conhecia. Então, assim, é por isso que eu falo, gente, nem tudo é sobre Mas vendas. te indiquei pessoas depois. Sim, Ó, e não fechei, fechei. tá? E fechei, pessoas que a Michelle Isso me aí indicou. já rendeu, então. Mas assim, eu digo assim, eu acho que a minha maior, como se diz, meu maior incentivo é justamente isso. Porque assim, eu não conhecia, a gente se conectou ali. Tem cliente que eu não conheço pessoalmente, porque hoje é tudo online, eu faço contrato. Eu Tudo não online, conheço, né, mas já. a gente tem uma conexão tão boa que às vezes o cliente vê uma postagem minha e fala assim, ai, nossa, te admiro muito. Gente, Olha a postagem aí, ó. A postagem aí, isso, ó. Olha onde nossa, tá te admiro vendendo aí, muito, olha a te acho uma mulher venda. muito show, não sei o que. Eu falo, gente, eu sou isso tudo, mas a pessoa nem me conhece. Ela, Mas é a o seu vitrine. posicionamento. É a vitrine. Então, assim, a Michelle me remeteu muito isso. E a gente se identifica. A gente foi conversando. Depois de muito tempo que eu fui conhecer a Michelle pessoalmente. Então, assim... Mas a conexão, ela ficou ali. Ela não comprou meu produto, não, né? Mas não é sobre venda. Nem sempre você vai vender e tá tudo bem, mas você vai se conectar. E eu costumo dizer que conexão é a melhor coisa do que dinheiro, né? Sim. Vou falar de venda, vou falar de dinheiro. Às vezes a gente quer, assim, naquela ânsia de vender, a gente perde outras oportunidades que agregam mais valor do que o dinheiro em si. Paty, Verdade. foi um prazer estar com você aqui, todo meu. fazer essa troca, conhecer um pouquinho da sua trajetória de desafios, né? Que foi tão bonita, você se reinventar, largar uma carreira que você já tinha e acreditar em você, no seu potencial. Quero te parabenizar por isso. E dizer que agora aquela câmera ali é sua. Você manda um beijo pra papai, pra mamãe, pra tia, dá um recado que você queira e já deixa também pro pessoal que tá vendo a gente como pode achar, como pode comprar um plano de saúde com você. Sua fala. Então, eu vou dizer aqui para o pessoal que está aí no meu ramo, no ramo que eu estou, né, no ramo de plano de saúde. Como eu disse, tem muitas pessoas que são corretores, né, mas hoje, assim, são aqueles corretores tipo freelance, né, e vende uma vez e não vende mais, e acha que, assim, é assim. Não é assim, mas existe uma coisa que se chama processo, e que você tem que fazer o processo ali direitinho para que você possa, assim, se desprender e viver exatamente daquilo que você escolheu. E a dica que eu deixo hoje é você passar confiabilidade para o cliente. O cliente, ele só vai comprar de você se você passar essa confiabilidade para ele. Hoje, como eu disse, é tudo muito virtual. Então, você, assim, às vezes nem vê a cara do corretor, o corretor nem vê a cara do cliente, são leads que vêm para você. Então, você tem que fazer com que aquele cliente crie uma conexão real com você, que ele confie em você, e você ter essa sensibilidade de saber que não é só venda, é uma conexão que você está criando ali e é uma fidelização que você tem que sustentar no pós-venda, que muitas das vezes a gente deixa a desejar. O pós-venda é essencial, não tão assim como a venda, o pós-venda, ele é muito importante, porque esse cliente, ele não vai ter mais dúvidas de quem ele vai procurar quando ele precisar resolver algum problema. Então, essa é a dica que eu deixo aí para vocês. E sua rede social, para as pessoas poderem fazer plano de saúde com você. Vocês querem fazer um plano de saúde com confiança, aproveitando suas carências, que você não vai ter dor de cabeça, patriciapires.gestãosaúde. Tá lá a minha página, meu contato. Vocês que quiserem, só me procurar lá. Show, foi um prazer, Paty. Prazer. E pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre linhas tortas. Vocês já curtam aqui esse episódio, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse, os nossos conteúdos, tá? Já sigam lá a nossa página também, tá bom? E compartilhem nosso vídeo, nosso episódio com alguém que vocês sabem, que vai se inspirar com a história da Patrícia também. Toda quinta tem episódio novo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.